Saudações, caros telespectadores da AINS TV. Estamos a iniciar com mais uma edição especial do Semanário Desportivo, onde iremos abordar, comentar acerca do jogo realizado ontem à noite entre as seleções do Marrocos contra a África do Sul. Vitória da África do Sul por 2-0 e que está apurada para a fase seguinte. E para comentar acerca desse jogo, temos aqui nos nossos estúdios os nossos convidados de apresentar a eles, o Mr. Valdemiro Carlos e o Mr. Fernando Fernandes. Meus senhores, sintam-se cumprimentados. Mr. Valdemiro, inicio consigo. África do Sul apurada para outra fase, num jogo muito disputado. O Marrocos teve as suas chances, mas não conseguiu finalizar com êxito. Falhou uma penalti por parte do Hakim Achraf. O que dizer acerca desse jogo? Primeiro, saudar o telespectador lá em casa e quem nos assiste no Facebook e no YouTube. Primeiro, vou fazer uma abordagem na base de estatísticas que nós temos aqui. Temos percentagem 44% para Marrocos, temos 54% para Marrocos, temos 46% para a África do Sul. Remates, temos dois remates para Marrocos e temos 3 para a África do Sul. Então, isso mostra a eficácia que a África do Sul teve no jogo, e salientar que eu acho que a África do Sul esteve melhor do que o Marrocos. O Marrocos, nesse caso. O que aconteceu nesse jogo? Marrocos desprezou o adversário. Podemos ver aos 8 minutos, tem um jogador que teve uma bola isolado com o guarda-rede, tentou mais puxar, não sei, queria fintar o guarda-rede, e a defesa foi fechando os ângulos e ele ficou sem ângulo para marcar. Aquele chance seria o chance para marcar o golo, e tenho certeza que se fosse que o Marrocos marcou primeiro, a história seria outra. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu é que a África do Sul marcou, e foi um golo que a priori parecia fora de jogo, mas VAR fez o seu trabalho, pôs as linhas, foi notório que não estava em Era um golo regular mesmo. Era um golo legal. Primeira parte com uma ascendência em termos de posse de bola a Marrocos, mas a África do Sul tinha mais como se diz, o seu jogo estava mais apoiado a contra-ataque e remates fora da área. Isso deu efeito num cruzamento que foi feito, e o avançado foi cabecear a bola e entrou. Segunda parte fomos ver o África do Sul que foi dominante. Foi dominar em algum momento, teve maior posse de bola. A África do Sul nos primeiros minutos da segunda parte teve maior posse de bola. Trocou bola, jogou sem medo, e a Marrocos, o treinador fez suas trocas, foi dominar o jogo, mas sempre quem fazia mais perigo era o África do Sul. E o resultado é do segundo cartão do Amrabat, ou o vermelho direito do Amrabat. Mas um vermelho, na ótica, o árbitro foi chamado pelo VAR, acredito eu, se a memória não me falha, porque houve ali, parece uma indecisão. Foi um cartão, mas muito duvidoso nesse caso. O que acontece é o seguinte, é que os árbitros, os homens de vídeos, eles não têm direito de intervir num lance de cartão amarelo, mas sim eles podem intervir quando há um lance vermelho. Foi logo quando o VAR interviu no lance, eu pensei que eu queria cancelar o vermelho ou queria dar o vermelho direito. Acabamos vendo que o VAR estava a avisar o árbitro que aquele lance não era lance de segundo amarelo, mas sim seria de vermelho direito, porque foi quase uma agressão. Era um lance de golo e o Amrabat bateu o adversário, então... Porque ali naquela jogada era só o Amrabat, defesa do Marrocos, e o jogador da África do Sul somente. Acho que o defesa da África do Sul, do África do Sul estava mais... Nesse caso, o atacante da África do Sul. O atacante da África do Sul tinha mais vantagem em relação ao defesa do Marrocos. O Amrabat estava um pouco mais atrasado, então ele não tinha tinha que fazer aquele lance. Mas eu acho que ele foi um pouco infeliz. Se fosse que ele aumentou mais a velocidade, podia fazer cobertura em que podia evitar aquele gol. Ou criar um outro tipo de contacto. Tendo em conta que o lance não estava logo diretamente à baliza, estava mais ao lado da baliza do que
do que diretamente ao próprio guarda-redes. Mas nesse caso do Mister, analisando o vermelho mesmo, é o vermelho pelo tipo de situação, do tipo de agressão que o jogador cometeu ou existe um outro critério? Eu acho que é situação de gol iminente. Então, a situação de gol iminente é vermelho direito. Mesmo se fosse que o Amrabat não tinha cartão amarelo, ele merecia receber um cartão vermelho direito. Mr. Fernandes, passo para si agora para comentar acerca do jogo entre o Marrocos e a África do Sul. O Marrocos teve uma oportunidade, um penalti assinalado em que o Hakimi Achraf mandou a bola à trave. Teve a situação do vermelho, jogou a menos. E como é que um selecionador pode tentar criar situações para melhorar estando a perder e a equipa ter situações desse gênero? Acha que o selecionador falhou em algum momento ou deveria colocar o outro jogador a bater o penalti, nesse caso o selecionador do Marrocos? E a África do Sul, com jogadores de casa, muitos ainda não têm aquele renome, que estão a jogar nos clubes sul-africanos, mas ainda não têm aquele renome e estão a demonstrar um futebol, uma qualidade de invejar. O que dizer, mister? Primeiro, saudar os colegas aqui, o colega da plateia e assim, e também os que nos acompanham em casa. Ainda a questão de dizer que o jogo entre o Marrocos e a África do Sul, para quem viu o jogo no início, tinha a ideia que o Marrocos entrava como uma equipa favorita, que poderia ganhar o jogo. O Marrocos estava a trocar muito bem a bola, chegava até a zona mais recuada da baliza da África do Sul, mas não rematava. Então, faltou remates da parte dos avançados do Marrocos. O Marrocos simplesmente trocava a bola bastante ali, tic-tac, fazer um treino, um jogo de brincadeira. Que até jogo a Barcelona, vamos dizer assim, no tempo do Ronaldinho. E estava praticamente a irritar o selecionador de marroquino, ele estava a ficar irritado, ele gritava, a excitar para que os seus jogadores rematassem a baliza, mas eles não faziam isto, ficavam só a fazer troques de bola, a brincarem com a bola aí. E a defesa sul-africana estava muito atenta, estava a tentar fechar as linhas de passe, fazer a compactação na defesa, de forma que esses tic-tacs não pudessem acontecer. Embora que houve umas situações que iam dar certo nesses tic-tacs, porque o Marrocos também teve chance de chutar a baliza, mas parecia que eles queriam entrar com a bola dentro da baliza. E não chutar a baliza. Os jogadores, nesse caso, não estavam com aquela vontade de querer finalizar. É isso, então houve muito receio, estavam muito receosos em chutar, aí mesmo na área ou fora da área. E tivemos um caso que os jogadores Olas começam a puxar a bola, até parecia que ele queria entrar com a bola dentro da baliza, mas teve insucesso. Uma e única ocasião que teve o remate logo aí na pequena área, que ia dar o golo, mas bateu no braço daquele defesa sul-africano, deu em penalti. Na situações de penalti, geralmente os selecionadores escolhem jogadores que são frios e exímios nesta marcação. Mas muitos jogadores de referência geralmente têm infelicidade de concretizar. De não concretizar, têm infelicidade de não concretizar. Nós já vimos grandes jogadores como Roberto Baggio, já teve uma final da Itália frente ao Brasil, ele falhou o penalti. Já tivemos muitos grandes jogadores que já tiveram essa infelicidade. Mesmo o David Beckham já falhou o penalti numa final, num jogo decisivo. Não, eu penso que não foi final, mas foi um jogo decisivo. Sim, quando diante do Portugal, Zamora não falha. Teve esta infelicidade. Deu-se também com o Hakimi. Ele teve ali a responsabilidade toda, estava sobre ele. Ele colocou bem a bola, mas foi demais. Né? Foi com muita força ou ganhou. Mas viu-se o desalento do selecionador assim que ele falhou o penalti? Não, o selecionador, tanto como os adeptos. O penalti, se fosse concretizado, a baliza entrasse a baliza com sucesso, penso que o jogo ia mudar a história. Os marroquinos iam estar um pouco mais motivados e a África do Sul ia sentir-se mais pressionada, né, diante daquilo que estava a acontecer no campo, e talvez que o Marrocos pudesse subir, né, evoluir mais e poder ameaçar mais outros gols. Porque uma equipa que está a perder quando faz o empate, ela fica mais motivada e fica mais perigosa.
Então, com esse desalento de falhar o penalti, houve uma desmotivação nos jogadores Em campo, nesse caso. Em campo. Estavam à rasca, eles estavam a correr atrás do resultado deste prejuízo, estavam a mostrar que eles estavam aflitos mesmo com o tempo, porque nessas situações não é só o África do Sul que era adversário deles, mas o tempo também era como um adversário. Quanto mais o tempo passava, eles ficavam mais aflitos, em busca de um golo, em busca do empate, e é dali que eles, quando estavam a subir demais, a África do Sul faz um contra-ataque. Então, neste contra-ataque é onde o jogador sul-africano nesse caso. Não, o Marabat, né? Que fez O Amrabat. o Marabat que faz aquele livre, aquela falta que cria um livre em zona perigosa. E consequentemente tem o cartão perto da grande vermelho. área, dá-lhe um cartão vermelho direto. O Marrocos sente-se com uma unidade a menos no jogo, além de não concretizarem os golos. O tempo que está a acabar com a expulsão do colega, sentiram-se que iam ter mais dificuldades ainda. Na concretização do livre, foi um livre muito bem colocado, não deu nenhuma chance ao guarda-redes marroquino para defender a bola, porque foi bem colocado o remate. O 2-0 foi um balde de água fria para os marroquinos. Os marroquinos ficaram desalentos, desesperados, e aquele golo foi um selo da vitória da África do Sul, que a África do Sul iria passar de fase. Deu mais confiança aos sul-africanos. E já eram nos minutos finais também. Já eram minutos finais, e os marroquinos ficaram totalmente desesperados e sem nenhuma chance de poder mudar o jogo. Na ótica dos Mr. Valdemar, quer falar? Eu acho que esse jogo, quem foi o maior culpado foi o próprio selecionador Do próprio Marrocos. de Marrocos. Porque não se explica ele por dois jogadores na mesma posição, dois jogadores que fazem o mesmo trabalho. E em algum momento foi notório que Enesiri e aquele número 20 se atrapalhavam. Na segunda parte, quando ele coloca o número 9, o jogador que joga em Marselha, o Enesiri quer ir cabecear a bola e ele também está a ir fazer o mesmo trabalho. Em vez de ser eu acho que o treinador tirava Enesiri, porque foi um jogador menos no campo. Enesiri que a gente já habituamos a ver no Sevilha, não se viu. O Enesiri que nós já habituamos a ver a fazer grandes trabalhos, como que tem uma capacidade de cabecear as bolas. O Enesiri que tem capacidade de voltar às vezes no meio campo, levar as bolas e sair em contra-ataque, não se viu. Só estava lá na área a tentar cabecear as bolas. Eles não fizeram bons. Eles esqueceram-se que a África do Sul é uma seleção que tem um jogo físico. Então, aquele trabalho de Enesiri com o sistema de jogo dos defensores da África do Sul foi mais fácil para a África do Sul do que para o próprio avançado. E o treinador vai mais aumentar uma pessoa com as mesmas características que Enesiri na área. Acho que foi mais, no fim... Foi feliz o selecionador nesse caso, pela estratégia que tentou alterar e não surtiu efeito. É culpado em tudo o que aconteceu neste jogo. Porque podemos ver uma coisa, o Amrabat foi um jogador que mostrou logo na primeira parte que já estava cansado, começou a fazer jogos físicos. O próprio Ashraf, em vez de se concentrar com o jogo, ficava mais concentrado com o árbitro. Então, eu acho que esses componentes, esses aspectos todos, fez com que a África do Sul acredite, porque podemos ver, como o colega acabou de dizer, que o Marrocos nos primeiros minutos mostrou e tentou brincar com a África do Sul. Parecia que queriam mostrar à África do Sul o que é trocar bola, queriam mostrar à África do Sul o que é futebol bonito. Mas a África do Sul não foi... Não caiu na jogada. A África do Sul foi mais objetiva. E a África do Sul usou uma estratégia mais objetiva. Foi uma equipa que queria, que fez aquilo que ele preparou no balneário. Então, podemos ver que a diferença, a confusão que houve, em que em algum momento o treinador queria uma outra forma de jogar e o jogador faziam das suas. Então, o selecionador não foi um líder, o selecionador não foi capaz de fazer seu trabalho, deixou as coisas acontecer, tentou tentou remediar isso aqui enquanto já era muito tarde. Agora, na ótica dos Mister, falando dessa questão
queria saber da vossa opinião. Os jogadores do Marrocos, no início, estavam a brincar, vamos dizer assim, com os jogadores da África do Sul, fazendo toques de bola sem apresentar uma intenção clara de que queriam finalizar. Como é que um selecionador, vendo a sua equipa com esse tipo de ideias em pleno jogo, pode ficar ou pode conversar ou apresentar uma reação para que os seus jogadores mudem de atenção? Porque o que se viu é que depois de sofrer o golo, o Marrocos já queria correr atrás do prejuízo. Mr. Valdomiro. É aquilo que eu estava a dizer. O Marrocos brincou, tentou trocar bola, queria mostrar como que se joga. Eu acho que Marrocos não está habituado com o futebol africano. E numa situação dessas, o que o selecionador deveria fazer na outra dos mistos? Eu sou da opinião que a forma que o Marrocos empregou o seu jogo é a sua maneira de jogar. O Marrocos troca muito bem a bola, tem jogadores bons tecnicamente, que conseguem fazer maravilhas com a bola, e eles demonstraram o seu potencial, que conseguem desequilibrar. Tem bons extremos que conseguem perfurar a defesa adversária. O que estava a faltar ali é rematar a baliza, procurar espaço e fazer o remate à baliza. Remates colocados, remates com muita força, era o que faltava. Então, eles perfuravam e depois queriam fazer mais um toque, mais outro toque, mais um toque, e isso nunca concretizava. Então, faltou disto. Eu vou fazer. Procurar o espaço e ser um pouco mais objetivo, com a finalização. Finalizar, porque eles tinham esse espaço. Eu vou fazer lembrar a mensagem do capitão de Marrocos, quando depois do jogo contra... Não, na previsão do jogo contra a República Democrática do Congo. Ele disse o seguinte, depois de jogar com a Tanzânia, ele disse o seguinte, que acho que isso foi o que levou Marrocos, ele cavou a sua própria cova, neste caso. Quando ele diz assim, tenho certeza que todo mundo quer jogar com a melhor seleção da África. Nesse caso, mostrando que o Marrocos é superior. Qualquer jogador quer jogar com Marrocos. Qualquer país quer jogar com Marrocos. Então, eu acho que ele estava aí a mostrar, ou eles estavam aí para mostrar a sua história, que foram melhores, é a melhor equipa do mundo, mas eles esqueceram que o tempo é o tempo. Já passa meses, ou já passa um ano, ou já passa dias, já passa semanas. E dentro de 7 dias, 4 dias, há sempre mudança. Então, podemos ver o que está acontecendo atualmente nesse CAN. Todas as seleções que eram favoritos já foram para casa. Acho que menos a Nigéria. Todas as seleções que eram favoritos, quando começou, já foram. Havia uma previsão que dessas seleções chegarem a quase meias finais por aí. Meias finais. Eu tenho certeza, havia pessoas que apostavam o Senegal como favorito número 1, depois vinha Marrocos como número 2, íamos Gana, não sei se as seleções todas, também temos a Nigéria, mas a história está aí, a história está-se a escrever por si, em que estamos a ver seleções que estão a trabalhar mais, estamos a ver seleções que estão a fazer aquilo que é o seu objetivo, aquilo que é a sua planificação. E também olhar um outro ponto, olhando para as questões das crenças, o Marrocos foi uma das seleções, vamos dizer, umas seleções também que com o Egito tem mesmo tipo semelhante de crença. Talvez se pudessem optar a ideia do Egito, alguma coisa poderia mudar na outra dos Mister? Pronto, é assim, esta coisa... Visto que são países com mesmos... Sim, mas esta coisa é falar acerca das crenças, dos rituais. Isto acontece em toda parte do mundo. Mas se fizessem, quem sabe que... Toda parte do mundo, todas as seleções, os jogadores, levam isto consigo. Existem, como eu havia dito na outra edição, que existem jogadores ou equipas que recorrem a cerimônias espirituais, religiosas. Todos têm que recorrer a alguma coisa. Para que haja uma sorte, para que haja uma ajuda externa, além daquela que está em campo, além daquilo que vão fazer em campo. Nós vimos também, a Alemanha, por exemplo, usava o polvo, né, para adivinhar os resultados, e mesmo os brancos também fazem isso, os africanos também. Nós vimos que
A África Branca, as 4 melhores seleções da África Branca foram eliminadas neste CAN, né? Caso da Argélia, a Tunísia, o Egito, o Marrocos, então foram eliminadas, mas eu creio que elas fizeram as suas cerimônias, as suas rezas para que houvesse um sucesso, tanto da parte dos adeptos como da parte dos jogadores. Isso é uma coisa natural no futebol. Nós aqui na África fazemos isto, aqui na Beira tem muitas equipas que fazem isto também. É o dia a dia do futebol. Mas, Valdemiro, é o dia a dia da convivência nossa, como humanos, como pessoas. Eu acho que crença. Será que a crença sul-africana foi mais forte que a crença eu acho, do Marrocos? Eu acho que a crença é falta de autoestima. Porque no âmbito do futebol. No âmbito do futebol. O futebol atual é um futebol que requer trabalho. Nós podemos ver isso. Quem trabalha é quem ganha. Quem trabalha, quem sabe ler o adversário, quem sabe aproveitar o erro do adversário é quem ganha o jogo. Se a gente queremos reparar nas crenças, o que é crença? Crença é questão psicológica. Que é usada como um crer para ver. Eu posso dar um exemplo. Um exemplo que um dia ou um dia o Mr. Nando Conteiro, sua equipa pode fazer um exemplo. Nós podemos ver que na África há muitas seleções ou há muitos clubes que dizem que sem beber aquela água não pode entrar no campo. Ou sem beber aquela água, ou nós todos temos que entrar daquela ou de outra forma. Mas já existe até, já ouvimos dizer isso, em outros clubes africanos, que existe comissão para essas coisas. Que dentro delas tem que ter uma comissão para fazer... Que gere que esse tipo de situação já pode acontecer. Questão da sorte. Mas eu acho que isso deve acabar. A sorte vem com o trabalho, quem trabalha é quem tem sorte. Então, se você dorme a pensar que daqui eu vou tomar banho de algum bafo, balde ou alguma coisa para ir jogar contra Cristiano, acho que isso já é ultrapassado. Isso já é o passado. Eu creio que nunca vai ser ultrapassar isso, porque isto aqui está uma crença africana. Não é só africana, em todo. Olha, quer dizer, hoje em dia podemos generalizar, desculpa, que na África já não há ser África Branca, ser Marrocos, ser África do Sul, todos já aderem um sistema de crença, nesse caso. Há uma coisa que eu vou lhe dizer. Deus fez o homem com o intuito dele adorar, temer e respeitar alguma coisa. Por mais que a gente vá numa ilha sozinha, tem lá habitantes a apanhar o povo que respeita alguma coisa. Ele teme alguma coisa, venera alguma coisa. Então, isso está no homem já. Está no ADN que Deus fez. Tu vais adorar a mim. Então, se não me conheces para adorar a mim, alguma coisa tu vais adorar. Mas tens que submeter-se a alguém. Ser um submisso a algo divino, nesse caso. Algo divino. Então, é nisto que nós vivemos, está no nosso ADN, que nós vamos recolher sempre alguma coisa. Nós precisamos sempre de alguma ajuda espiritual. Mas Valdemiro, falar em um minuto, já estamos quase para terminar. Mas vamos lá, podemos ver uma coisa. Valdemiro está habituado a tomar banho que o Xabir traz para ter sorte no seu trabalho, no jogo, nesse caso. Estamos a falar que eu tenho certeza dia, Xabir, se você inventar, você sempre busca água no rio para eu tomar banho para eu jogar. Se um dia buscar água no poço eu tomar banho para eu jogar, eu vou ter a mesma energia, a mesma força de jogar. Então isso significa o quê? Significa que crença é uma coisa, é uma questão psicológica. Psicológica, tu já estás ali. Já tens isso é questão psicológica. Então, eu acho que não podemos mais se apegar mais nas crenças, mas sim, quem quer seguir crença, que segue. Não está proibido. Mas o mais importante no futebol, o mais importante é trabalho, estratégia. Muito obrigado, meus convidados, por mais uma conversa, um debate interessante. Dizer que conto convosco na próxima edição, que teremos uma edição especial, teremos mais convidados, em que iremos também abordar acerca da outra fase, como é que vai ser, as previsões e tudo mais. Muito obrigado, até o próximo programa. Assim em casa, que nos assiste nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, vão visualizando, vão colocando mais likes. Não percam a próxima edição do Semanário Desportivo, a edição especial. Teremos mais convidados interessantes, que iremos abordar de muitos assuntos, dos acontecimentos da fase que terminou e a previsão da fase seguinte. Muito obrigado e até o próximo programa.